Doutor Filinto Vaz, aniversariante de hoje, 55 anos. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos da Ativa FM, boa tarde à equipe. É um presente, né? E eu estou recebendo no meu aniversário e ter a oportunidade de falar e discorrer sobre alguns assuntos importantes e de utilidade pública, né? Para a cidade de Eunápolis e para toda a região. Toda a região. Visto que a cobertura da rádio abrange diversos outros municípios e até outras rádios mesmo, né? Muito então, bem. Ficamos muito felizes com isso. E outros estados também, que a gente entra em Minas Gerais, aqui na beirada aqui, viu? Sim. Jacinto, Santa Maria do Salto, Almenara. Com certeza, é um público muito presente em nossa cidade para atendimento médico e um público fiel, que de antemão agradecemos muito por pessoas se deslocarem de outras cidades, de outras regiões para se tratarem aqui conosco. É muito importante. Eunápolis já é um centro médico, doutor? Sim, é considerado. Por vocação? Por vocação, há décadas. É? Quando eu não morava aqui, eu não conhecia Eunápolis, lá por volta de 80, nos anos 80, já tinha essa fama tinha uns médicos bons aqui e tal. Aí foi chegando mais médico bom, chegou o doutor Filinto, e aí chegou mais médico, agora já tem 2 faculdades de medicina, né? E para atender esse povo todo da região que vem para cá, né? Sim, agora se consolidando como polo também formador de médicos, né? E é uma profissão milenar, né? Existirá pela vida inteira, é uma profissão que pode ter altos e baixos, mas ela não pode, como outras profissões, ter moda. Ela não é uma profissão de moda, é de necessidade, e o que a gente quer justamente é que cada vez mais profissionais que resolvam optar pela medicina, que é uma coisa linda, que deixa a gente arrepiado até com qualquer idade atendendo, quando são alguns momentos em que isso ocorre, tenham vontade mesmo de fazer, e façam por amor, por dedicação, sabendo que é um caminho difícil, mas é sempre bem gratificante. Gerliane, boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, doutor Filinto. Desde já quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar de um assunto tão importante. É um assunto, às vezes, não tão bom, né, de se ouvir, mas que é de extrema importância, né, pra gente, né, nós como paciente, como alunos, né, como familiares. E quero dizer também, né, como o senhor falou, né, que a medicina hoje, né, é uma profissão muito interessante e que a gente tem que seguir ela por amor, porque é muito desafiante, não só como aluno, mas também como profissional, que hoje é uma profissão que quando a gente veste ela por amor, a gente consegue ser um bom profissional, a gente consegue se colocar no lugar do paciente, oferecer um bom serviço para o paciente e para as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente, esse é o mantra da medicina, né? Você tem que ter vontade e gostar do próximo. Você vai se deparar com situações, nem sempre serão as mais agradáveis possíveis, mas o desfecho será bom. Muito bem, vocês escolhem as profissões de vocês, e quem está ali perto, como é que fica? Porque ontem eu estava acompanhando um médico, acompanhando um pós-operatório, com o compromisso dele durante a cirurgia e o pós também, né, doutor? Hein? Sim, o ideal é que você tenha esse suporte após o procedimento, né? E aí não tem hora nem dia para trabalhar, né? Não tem, não tem. Há que se sacrificar sempre. Vamos conversar com o doutor Filinto Vaz, médico gastroenterologista, hoje abordando um tema muito importante sobre a neoplasia do trato gastrointestinal. Olha que palavrão, que frase gigante. Neoplasias do trato gastrointestinal. Doutor Filinto, boa tarde. Já falei, né? Tá a pauta, seguindo a pauta. Nascido em Caratinga, Minas Gerais. Não é Caratinga, não. É o quê? Eu sempre soube que ele era de Eunápolis, hein? Sim. Inclusive o avô tem uma rua. Temos 2 ruas na cidade com o nome de Filinto Vaz, que era meu avô, que veio para aqui no início da década de 50. Eu vim para cá garoto, né? Nascido mesmo em Salvador, mas vim para cá com poucos anos. E
no tempo em que 10 horas da noite, às 22, a energia acabava. A feira era na Santos Dumont, espalhavam aquelas barracas imensas. E os colégios eram o James Wright e o CPE. E é claro que o James Wright sempre foi campeão, porque eu fiz parte dele, né? E a cidade sempre recebendo pessoas de fora e de uns anos para cá essas pessoas começaram a vir e ficar, e isso gerou um amor, né? De quem fica aqui, começam a ter seus filhos aqui, e aí a cidade e a região vem transformando sua fisionomia a partir de então. Muito bem, então é filho de Eunápolis, pode-se dizer isso. Possui formação em medicina pela Escola Baiana de Medicina, na UFBA. Não, Escola Baiana mesmo. Escola Baiana de Medicina. Já é antiga também. Antiga. Não é? Membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia e mestre em gastroenterologia pela Unifesp São Paulo. Atualmente atua como gastroenterologista no Centro Especialidade Dr. Luiz Andrade em Eunápolis, Policlínica da Costa do Descobrimento em Eunápolis, que é a Policlínica Regional, e IBMED, Diagnósticos Médicos em Eunápolis. Doutor Filinto, o que é neoplasia? Indo na própria palavra, né? E outro dia eu estava conversando com o meu filho, ele entendendo a questão de olhar a palavra para ver às vezes o significado. Isso nos ajuda. Então, plasia é como se fosse formação, né? De células, né? Formação de alguma coisa. E neo é novo, né? Seria uma novidade. Então seria como se células começassem a ser formadas a partir de algumas que já existem, e às vezes em algum dado momento, como um motor de um carro que solta uma correia dentada, perde a engrenagem, uma dessas células se desvirtua e começa a se multiplicar de forma diferente das anteriores. Aí é chamada displasia, uma diferença de células. Isso vai evoluindo, e essa multiplicação é violentamente rápida, até que surgem as células neoplásicas, né? Que seriam as células cancerígenas mesmo. Mais conhecido como câncer. O câncer, que é uma palavra impactante, difícil de se receber, mas difícil também de se dar essa notícia. Agora que com o passar dos anos, e realmente a gente vê isso claramente, a evolução tem feito com que não seja já, ainda bem, graças a Deus, aquela sentença de morte que era algumas décadas atrás, né? A pessoa ouvia essa palavra e falou assim, acabou tudo. Daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses se despede de todo mundo. Hoje não, hoje você tem essa possibilidade de combater e um percentual de cura razoável, depender, é claro, do tipo, e um fator preponderante que é o tempo, né? O tempo em que você consegue diagnosticá-lo, né? E o tempo em que você consegue ter entre o diagnóstico e o tratamento. Isso aí realmente é muito importante, mas é algo que já se tem falado, ainda que entre aspas e com muita reserva, mas já com um pouco mais de leveza do que se falava alguns anos atrás. Isso a gente tem percebido. Eu no caso de maneira mais clara, eu me formei em 1994 e 30 anos. 30 anos de formatura, depois 12 anos entre residência e mestrado, etc. E você vê toda a evolução nisso, e é muito grande, né? Então eu vi essa mudança, né? Como a gente viu essa mudança da questão da tecnologia, do WhatsApp e outras coisas que não tinha algumas décadas. Isso. Quem nasce agora já conhece isso. Quem nasce, a gente viu a mudança na história. Então a gente consegue enxergar bem essa nuance. A gente vem lá do disco de radiola. Exatamente. Aquela radiolinha amarela. E a fita que enrolava. E a fita que enrolava no toca-fita do meu carro. Exatamente. Doutor Filinto, concentrando um pouquinho aqui nessa questão de câncer, né? Neoplasia é câncer no estômago. Nesse momento que aparece Preta Gil com câncer de estômago, Pelé que morreu com câncer de estômago e outros famosos que trazem a luz desse problema para a sociedade, isso significa que nesse momento está havendo mais câncer do que quando o senhor se formou há 30 anos atrás? Ou é a comunicação que faz as pessoas saberem? Estatisticamente, é claro que você tem um aumento do número de casos. O último dado do INCA, desses próximos 3 anos, teremos aí em torno de pouco mais de 700 mil casos de câncer detectados no Brasil, em 2023, 24 e 25. A última estatística ficou em 620 e poucos mil, quer dizer, houve um aumento. Isso se deve a alguns fatores.
Um deles, por exemplo, em relação à década de 70 e 80, é que a longevidade aumentou também. Sim. Então, se você tem uma parcela da população significativamente grande hoje, acima de 70 anos, algumas coisas evoluem beneficamente e outras não. Uma delas é que é um público-alvo mais susceptível a ter a neoplasia ou câncer, e aí você vai ter um número maior de câncer, visto que a população envelheceu. Isso torna o país um pouco mais desenvolvido economicamente. Você pega países da África onde você tem às vezes uma expectativa de vida hoje de 50 anos, é triste falar isso, mas existe, 50 e poucos anos, alguns tipos de câncer você quase já não vê, porque ele pega praticamente o idoso, né? Aí você tem outras doenças, infecto-contagiosas, etc. Mas o Brasil envelheceu e aumentou o número, é claro. E outro se deve ao fato de campanhas ajudam, né? Infelizmente, uma pessoa realmente que tem uma fama, tem lá um tipo de câncer, como você citou, Pelé, Preta Gil, etc. Na verdade, eles tiveram câncer de intestino. Isso dá um alerta, né? Assim, se a pessoa é famosa, ela, nesse momento também, ela consegue prestar essa benfeitoria, apesar de ser por um motivo ruim, que é uma doença sua. Exato. Mas essa parte até a deixa feliz, porque ela sabe que mesmo tendo uma tragédia com ela está, de certa forma, conseguindo beneficiar alguém. Isso aumenta a procura. E de também décadas para cá foram criados protocolos para prevenção, né, dos cânceres em geral, principalmente os que têm incidência alta, né? Talvez o de mama seja o mais consolidado em termos de propaganda, né? Tem o Novembro Rosa, o Outubro Rosa, etc. Então há uma mobilização muito grande. E os outros vêm ganhando passo a passo esse tipo de mobilização também, para você tentar flagrar o ladrão antes de entrar na loja, né? Você pega ele abrindo a vidraça, aí você consegue ainda salvar a loja, prender ele e vai todo mundo dormir feliz, né? Mas houve, é claro, com aumento por esses fatores, né? De aumentar a idade. Então, de aumentar a idade e a qualidade dos diagnósticos. Geralmente pega a turma aí mais já na nossa faixa etária. É claro que você tem visto, né? Isso sempre aconteceu e vai acontecer, casos fora da curva, né? É como fora da estatística. Sim. Pessoas bem mais jovens. No mês passado eu tive um rapaz de 32 anos, diagnóstico com câncer de intestino. Encaminhamos, está tratando, ele é fora da faixa etária. O meu recorde de idade jovem foi 23 anos. Uma paciente de sexo feminino, há alguns anos, estava fazendo alguns exames praticamente como se fosse se preparar para um casamento, né? E isso existe ainda, né? A pessoa vai fazer exames em geral. E no questionário surgiu a pergunta: tem algum sangramento quando evacua nas fezes, né? E às vezes as pessoas acham que isso pode acontecer, é natural. A mulher até aceita mais isso, né? Estatisticamente a mulher tem uma dificuldade maior de ir ao banheiro, né? Ela é mais ressecada e acha, às vezes machucou a região do ânus e reto e sangrou. E aí ela relatou que sangrava, fomos fazer o exame, deu um câncer no sigmoide. Parecia que aquela imagem do exame não era dela. Uma moça jovem de 23 anos com um casamento marcado e com aspecto totalmente saudável. Nossa! Um choque grande, chamamos a família, o noivo, né, e tudo mais. Prosseguiu-se o casamento, mas ela, paralelo a isso, foi para o tratamento, né? E realmente foi uma luta muito grande. Agora, em termos estatísticos, aí o pico dele é realmente o que é geralmente definido, é que a partir de 45 anos já se façam os exames de prevenção para a parte de intestino. Doutor, tá aqui, essa seria a próxima pergunta que no desenrolar o senhor respondeu espontaneamente, que seria assim: as neoplasias gastrointestinais são assintomáticas? O senhor já falou da moça de 23. Sem sintomas. É uma pergunta importante. Quando a gente selecionou o tema aqui, neoplasia do trato gastrointestinal, no caso a gente falou realmente do tubo gastrointestinal, que especificamente ele vai da boca ao ânus. As neoplasias de boca, elas ficam com o cirurgião de cabeça e pescoço, né? E passou da laringe para baixo, na parte do esôfago até a região do reto, aí vai para o aparelho digestivo. E realmente os sintomas são muito exíguos, né? Principalmente na fase inicial. No início, por exemplo, um câncer gástrico tem sintomas semelhantes ao de quem tem uma simples gastrite, uma doença de refluxo, uma úlcera, e às vezes não dão atenção. O câncer de intestino, para dar sintoma mesmo, geralmente ele já está numa fase um pouquinho mais tardia, né? Aí os sintomas são variáveis. O intestino ele tem um lado direito e um lado esquerdo. O do lado direito geralmente dá mais
sangramento, né? E o do lado esquerdo geralmente dá mais dificuldade de evacuar. Então alguns sinais são importantes. A pessoa ir ao banheiro habitualmente todos os dias, de 6 meses para cá começou a ter uma dificuldade de ir ao banheiro, vai uma vez, vai um dia, não vai outro, passa uma semana sem, é um paciente para ser investigado. E há que se ter cuidado de tentar mesmo levar a sério as queixas, né? E evitar às vezes a automedicação, né? Tratamentos paliativos, porque às vezes o indivíduo está lá com a dor no estômago, pode ser uma úlcera que está aí malignizando, ela começa a tomar remédio, omeprazol e outros inibidores de bomba de próton, e vai tendo uma melhora, e você deixou de ter o diagnóstico. Então não deve ser, claro, exagerar, né, dos diagnósticos, né, da indicação de exames que às vezes tem alguns riscos também, mas também não pode abrir mão em detrimento de só tratar de forma paliativa. Tem que descobrir o que é, para poder tratar de forma mais definitiva. Mesmo porque alguma doença hoje, que não é um câncer ainda, você pega um jovem de 20 anos com uma gastrite crônica, com associação com o H. pylori, que é o Helicobacter pylori, que sabidamente é muito atrelado ao câncer gástrico, e tem sintomas vagos. 20 anos depois ele tem 40, são 2 décadas de um processo inflamatório no estômago, com a presença do H. pylori, que você poderia ter erradicado aquilo e ter feito uma prevenção. Então, mesmo que não é ainda, pode virar, né? Inflamação não é para ter em parte nenhuma do organismo. Todo tecido que é inflamado, ele é susceptível em algum momento a virar um câncer, né? Quais são as neoplasias mais comuns, né? Vou lembrar a turma aqui que neoplasia é o mesmo que câncer. Quais são as neoplasias mais comuns, Dr. Filinto Vaiks? Em se tratando, e a gente atrelou ao tubo digestivo, onde a gente tem a parte de cima para baixo, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso e reto. Do ponto de vista de estatística desses, do intestino grosso e reto, né, que é o câncer intestinal, ele é o primeiro, depois vem o câncer gástrico e em terceiro o esôfago, desses aí. Agora, você tem também, o aparelho digestivo engloba fígado, vesícula biliar, pâncreas e outros órgãos que poderão ser discutidos em uma etapa aí futura, que a gente deixou de fora, que eles têm uma incidência um pouco menor e não dá para falar também tudo em uma única jornada. Em termos de estatística global do INCA, você tira o câncer de pele, não o melanoma, né? O câncer de pele desse mais comum é o primeiro. Incidência é um país tropical, com muita insolação, e é um câncer geralmente bem tratável, fora o melanoma. Passado ele, aí o segundo de maior incidência é o câncer de mama, depois vem próstata, e depois praticamente empatados, tanto em homem como mulher, é o cólon reto, que é o intestino. Depois vem o pulmão e logo em seguida o estômago. Ou seja, dos mais encontrados, 2 deles são no tubo digestivo, né? Que é estômago e intestino. Então eles têm uma importância muito grande. E o intestino, então, é um câncer que tem capacidade de ser detectado precocemente e ser resolvido, né? Mas o de maior incidência é o intestino. Agora, estômago, há também uma incidência. Agora, há países do mundo que inverte um pouco isso, mas no Brasil, no momento, é isso, e é um pouco parecido do que acontece nos Estados Unidos. Talvez um pouco da melhoria, e algumas regiões tem também essa diferença, né? Regiões socioeconômicas com um desenvolvimento maior, o intestino encabeça, você tem uma taxa maior de sobrepeso, alimentos processados, consumo maior às vezes de álcool, um pouco de sedentarismo, tudo isso favorece o surgimento do câncer, além do fator genético, obviamente, né? Conversando com o Dr. Filinto Vaiks, médico gastroenterologista, para você que ligou o rádio aí em Maquinique, em Macarani, para você que ligou o rádio em Itororó, para você que ligou o rádio em Itapetinga, Itambé, para você que ligou o rádio em Potiraguá, boa tarde, tá uma consulta aí de graça, viu? É uma consulta para todo mundo, é tipo SUS aí, a entrevista. Doutor Filinto, voltando aqui, quais são os órgãos afetados pelo câncer no trato gastrointestinal? Bem, antes de mais nada, um pequeno adendo, né, para que fique registrado. Agradeço pelos parabéns inicialmente feitos a mim, e queria parabenizar também minha esposa, que nós fizemos aniversário de casamento ontem. Olha a qual eu mando um beijo com muito carinho, a dona Lilian. Gerliane. Lilian? Isso.
Parabéns, Lilian, pelo casamento. Parabéns, você tem um marido excelente. Com certeza você é uma mulher excelente também. Eu acompanho vocês nas redes sociais. Então, deixa eu tocar uma música aqui pra dona Lilian aqui, ó. E, não, mas no decorrer vai sair. Doutor. Muito bem, vamos voltar. Vamos voltar aqui porque não é hora de música, não. Quais são os órgãos afetados pelas neoplasias do trato gastrointestinal? Bem, então, como eu falei, a gente tem as vísceras ocas, né? Esôfago é uma incidência relativamente alta. Uma parte do câncer de esôfago é ligado exclusivamente, quase que exclusivamente, ao consumo excessivo de tabaco e álcool, né? É o câncer que pega o terço médio. O esôfago, ele é um tubo, tem uma parte superior, média e inferior. A parte média e superior são mais acometidos por esse tipo de câncer. Muitas décadas, álcool e fumo é uma incidência alta de câncer de esôfago. Resumidamente, é um câncer de uma gravidade muito severa, não dá sintomas, e quando a pessoa começa a detectar, ela sente que ela engole o alimento e ele não passa, ele não desce. Então ela começa a mastigar mais, começa a usar alimentos mais pastosos e usar muita água durante o alimento para ajudar a descer. Isso vai evoluindo e associado a isso a perda de peso. E aí vai para um exame que o padrão ouro é a endoscopia digestiva alta, onde vai se detectar uma lesão, coletar o material para certificar-se de que é um câncer e aí começar todo o estadiamento e tratamento. Mais abaixo um pouquinho do esôfago, que é já na transição do esôfago com o estômago, tem um tipo de câncer que esse já chama-se adenocarcinoma. Esse é mais ligado a uma doença que não é um câncer, mas ela é muito comumente achada e tratada em consultórios de gastroenterologia, que é a doença de refluxo gastroesofágico, que já dá uma outra vertente de discussão. A doença de refluxo gastroesofágico, continuamente sem tratamento, ela faz com que as células do esôfago que não toleram a acidez comecem a ter uma modificação. Seria como você trocar um piso de uma área da sua casa para um piso mais resistente, porque passa muita gente ali. Teoricamente seria interessante, mas essa mudança das células aumenta o risco de câncer nessa região do esôfago. Então, paciente que tem azia constante, muita azia, queimação, à noite vai dormir, tem engasgo, detectou, tem acidez continuamente subindo para o esôfago, tem que tratar. Pronto aí. Ou com remédios ou com cirurgia. Há uma discussão grande em torno do uso crônico dos remédios, como omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, onde eles são um pouco injustiçados. Eles foram drogas espetaculares que revolucionaram o tratamento das doenças do estômago e as doenças ligadas à acidez. Agora, tudo que traz muito benefício, em algum momento traz algum malefício também. Então, todo tratamento consagrado ou medicamentoso ou cirúrgico tem seus efeitos colaterais. Então, esses remédios a longo prazo podem causar alguns problemas, mas o benefício dele é bem maior. Então, não deve tomar ele continuamente, que é a pessoa que não precisa. Mas quem tem uma doença de refluxo severa, ou vai para um tratamento cirúrgico, ou tome o seu inibidor de bomba de prótese, senão você pode ter um câncer no esôfago, nem decorrência disso. Então, isso tem que ser bem diagnosticado. Descendo um pouquinho vem a parte gástrica, né? Onde os fatores aí, álcool, sedentarismo, alimentação ruim, tudo isso sempre incrementa o câncer, assim como a parte genética, né? E depois de alguns anos para cá, da década de 90, onde foi detectado o Helicobacter pylori, onde o seu descobridor, ele ingeriu a própria bactéria para fazer estudo, né? Ganhou o prêmio Nobel. Foi uma revolução muito grande no tratamento de doenças, por exemplo, como úlcera. Até a década de 90, o indivíduo tinha uma úlcera no duodeno e ele tratava com cirurgia, tirava-se metade do estômago, parte do duodeno, uma cirurgia mutiladora, de certa forma, para tratar uma ferida. Então esse pessoal descobriu o Helicobacter, descobriu-se que 90% da úlcera duodenal é ligada a ele, e com a erradicação do Helicobacter, a úlcera cicatriza na grande maioria das vezes. E esse tratamento envolve antibióticos e algum inibidor de bomba de próton, que são esses medicamentos que podem causar alguns danos, mas tem muito benefício. Então, tratamento do Helicobacter, em nosso país, a orientação é que seja erradicado, principalmente pessoas que têm outros fatores de risco, né? Então, detectou, tem que erradicar e fazer controles, ver se está cicatrizado, está tudo direitinho. E há alguns serviços e
indicam que você, independente de qualquer sintoma, do ponto de vista de prevenção, chegou aos 40 anos, nunca fez uma endoscopia digestiva alta, é bom que se faça para fazer o rastreamento, ver se tem H. pylori, se tem uma gastrite crônica, porque tem pessoas que, incrivelmente, têm inflamações seríssimas no estômago e não sentem nada, absolutamente nada. Como tem pessoas que não têm inflamação nenhuma e sentem muita coisa. Então, a dor visceral, ela é comum, ela é relativa a cada um. Cada um tem uma forma de externar essa dor. Então, o exame deve ser feito a partir dos 40 anos para fazer a prevenção do câncer gástrico. É feito antes quando a pessoa tem dor mesmo forte, vômito, sangramento. Às vezes, crianças fazem o exame quando necessário. Mas, do ponto de vista de prevenção, 40 anos é uma idade interessante para o exame da endoscopia digestiva alta. Aí, passando do estômago até o intestino grosso, a gente tem aí os 7 metros quase de intestino delgado. Ele é um intestino gigantesco, e felizmente assim, ele não tem muito câncer que atinge o intestino delgado. São alguns raros, como tumor carcinóide, alguns tumores mais raros, que assim, não vamos falar no momento para não deixar de falar dos outros mais incidentes. E alguns exames que podem estudar o intestino delgado. O padrão ouro é uma cápsula que consegue avaliar ele, mas ele tem muito menos tumor do que todo o resto do trato digestivo. Aí vai para o intestino, esse realmente é uma incidência altíssima, e com o passar da idade ele vai surgindo mais, né? Esse é o que teve Pelé, Preta Gil, recentemente o apresentador da Jovem Pan, uma incidência muito alta. Um colega meu lá de Itabuna também, na faixa dos 60 e poucos anos, apareceu. E a indicação é que seja feito realmente o exame de prevenção, padrão ouro para detecção. Quando a gente fala padrão ouro, é aquele exame que melhor detecta determinada doença ou previne. É a colonoscopia, que a gente sabe que é um exame que tem lá o seu grau de invasividade, tecnicamente de uma execução um pouco mais difícil. É difícil você usar ela para políticas grandes, para grandes de rastreamento. Então, quando você não consegue ter uma população muito grande, mesmo em locais às vezes até com uma condição econômica maior, né, do que a nossa região e o nosso país, mesmo locais assim usam, sim, lança a mão da pesquisa do sangue oculto nas fezes e faz uma triagem. Quem dá positivo vai para a colonoscopia, quem é negativo vai repetindo. Mas isso em políticas grandes de rastreamento. A orientação que nós damos é: um indivíduo que tem acesso à saúde, tem como fazer, é muito cabível que a partir de 45 anos se faça uma colonoscopia, e aí a partir do que seja encontrado você vai fazer com mais ou menos tempo, mas pelo menos esse start inicial é muito importante, porque nela você pode detectar os pólipos, que às vezes eles variam de meio centímetro a 1, 2, 3 centímetros, mas a maioria é pequeno, e 80 a 90% do câncer de intestino vem desse pólipo, que ele pode ser visualizado e retirado, né? Então a prevenção é muito grande. Então você pega câncer de intestino em fases iniciais e a pessoa opera e esquece até que teve, leva uma vida depois de alguns anos perfeitamente normal. E quando você pega ele mais avançado, aí é bem mais difícil o tratamento. 13h32, conversando com o médico gastroenterologista Dr. Filinto Vaz. Tem alguma forma de prevenir as neoplasias do trato gastrointestinal, doutor? É claro que a prevenção ela existe, né? Você tem aquele caso que independe de qualquer outro fator, a pessoa vai ter. Tem coisa que parece que é quase como se fosse uma coisa pré-determinada. É como se tivesse aquilo no código genético da pessoa. Mas, em linhas gerais, previne-se sim. O tubo digestivo, ele agradece muito com uma alimentação mais compatível com o uso maior de fibras, boa hidratação, reduzir um pouco carne vermelha, reduzir um pouco esse consumo de embutidos, alimentos multiprocessados. O estresse, a gente fala sempre do estresse como um fator que influencia em qualquer doença do nosso organismo, né? Uma hipertensão, um infarto agudo do miocárdio e o câncer também, né? Aquela pessoa sob uma situação contínua de estresse, ela libera uma carga de adrenalina diariamente, que aumenta o cortisol, que é um hormônio que deixa a gente vivo naquele momento, deixa você esperto. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, vem um caminhão em sua direção, se você tiver uma boa condição física, você vai dar uma corrida grande ali, que às vezes você não corria há anos atrás.
há anos, aquela carreira que você dá. Aquilo é o cortisol, o estresse que fez isso, para lhe salvar. Mas quando termina, você está exausto. Agora imagine você numa condição diariamente, sob estresse, você aumenta esse risco de câncer, sim. E é claro, tabagismo, né? Não precisa se falar, hoje figura tão batida, praticamente é uma redundância pedir para uma pessoa parar de fumar. O ideal era que nem conhecesse, né? nem iniciasse o cigarro. Não deve mesmo, ele é terrível mesmo porque as pessoas vão tendo um uso diário dele. E é claro que o abuso de álcool também pode causar alguma desordem celular e aumenta a incidência de câncer, né? E aí vem a parte genética. No ponto de vista de intestino, ela é importantíssima, sim. Mas a gente tem em torno de 20 a 25% dos pacientes que têm o câncer de intestino, ele teve alguém da família que teve. 75, 80% não. Então sempre começa de alguém, né? Mas é claro que um dos fatores de indicação é parente de primeiro grau que teve um câncer de intestino. Então você tem lá teve uma mãe que teve um câncer de reto, aí não vale a pena esperar esses 45 anos para fazer. Aí você indica, a mãe descobriu um câncer, a pessoa tem 35, vamos fazer, não vai esperar 10 anos, porque você já pode nesse ínter ir detectado lesões que podem, uma vez tratadas, prevenir bastante esse câncer. Então, qualidade de vida é importante, é fundamental, e fazer, é claro, os exames de prevenção que são indicados, e hoje já há protocolos bem rigorosos na medicina, que na verdade é praticamente como uma revisão de um carro, né? Só que o carro parece que ele é mais seguido, né? O sujeito vai na concessionária, ele sai com um livreto ali, naquele cheiro de novo. Isso. E ele fica ansioso, 10 mil quilômetros, deu 9.999, vamos lá, troca logo, tudo. Viaja, vai fazer em outra cidade. Isso, exatamente. E a gente tem esse livro também, né? Só que talvez ele não seja tão... Talvez quando tem um manual ali do desgaste, né? Do manual do desgaste, isso é importantíssimo. Agora cabe a nós que estamos aqui, estamos atendendo, a fazer essa orientação. E isso vai se divulgando mesmo, tem melhorado muito. Geliane, você sempre faz uma pergunta pertinente. É porque assim, doutor Filinto, ele sempre vai direto ao assunto, a gente fica bem contemplado nas respostas. Precisei dar uma saída, aí não sei se você já respondeu a última pergunta, doutor, em relação à cirurgia bariátrica. Ah, sim. Que acho que é até meio polêmico, né? Seria a resposta, né? Primeiramente por se tratar de um tratamento que, apesar de já estar aí consagrado, mas em termos de história de medicina não é tão antigo, né? A obesidade em si, às vezes você tem dentro dela a obesidade mórbida, você tem os diversos graus, ela por si só, ela já é uma espécie de gatilho para surgimento de câncer, né? E de várias outras doenças. Não precisamos falar da questão de hipertensão, de cardiopatia, de insuficiência renal e tudo mais, onde a obesidade aumenta a taxa de tudo. E nas neoplasias também, a mulher que tem obesidade tem um risco maior de ter câncer de mama, de útero, o intestino também tem a questão da obesidade associada, mesmo porque é uma espécie de dominó, né? Se a pessoa está muito acima do peso é porque ela, no geral, não se alimenta bem, então a má alimentação aumenta o risco de câncer. E aí, para frear um pouco, conter uma dessa doença, uma das técnicas que desenvolveram, que realmente tem uma capacidade muito boa de resolver, foi a cirurgia, né? A cirurgia bariátrica, foi resolver mecanicamente aquilo que às vezes o medicamento ou tentativas aí frustras de emagrecimento não conseguiram. Então, vieram as cirurgias bariátricas com redução do volume gástrico para que a pessoa forçosamente tivesse uma redução também da quantidade de alimento. Várias técnicas foram feitas. Hoje em dia a mais frequente ainda é o bypass gástrico, né? Que é a cirurgia de capela, e de alguns anos para cá surgiu a sleeve. A capela, onde você tem uma parte do estômago que fica exclusa. Então, vários centros do mundo aí que trabalham com bariátrica começaram a fazer um estudo disso, né? Eu vi um recente do Hospital das Clínicas, onde seguiram mulheres operadas nos últimos 20 anos. E aí, porque para você acessar endoscopicamente esse estômago excluso é muito difícil, você tem que fazer uma técnica de seccionar o estômago, não é um exame convencional. De certa forma, eles fizeram esse estudo, onde
continuamente ficaram fazendo exames anuais no estômago excluso dessas pacientes com biópsias, né? Aí perceberam que havia um processo inflamatório um pouco diferenciado daquela mucosa que está ali exclusa e sem funcionar adequadamente, né? Sem um uso assim efetivo da mucosa habitual do tubo digestivo. O certo é que, assim, após alguns anos desse estudo, descobriram um incremento muito leve, mas não conseguiram diferenciar de outro grupo de pacientes. Porque você também tem ao longo do tempo outros motivos para o surgimento do câncer. Então não conseguiram botar como modo de evidência como sendo um procedimento que aumenta, assim, efetivamente o risco do câncer gástrico. É claro que os pacientes têm que fazer segmento, né? Sim, com onde certeza. Você pode fazer o exame da parte normal do estômago, um exame de imagem, como por exemplo, uma tomografia bem feita, pode ver esse outro estômago excluso, né? A espessura da parede, etc. Mas não conseguiu impactar de modo algum a não indicação. Ao contrário, o que acontece é que quando você tira a obesidade, você reduz um pouco o risco de alguns tipos de câncer. Então, no cômputo geral, o procedimento é muito bem aceito. Agora, é claro que são pacientes que têm que ter um controle a vida inteira, né? Da cirurgia e das situações em geral em que um procedimento desse os causa. Mas não conseguiu ter, assim, um grau de evidência a ponto de contraindicar ou de avaliar especificamente cada paciente. Então, segue ela como um bom método para emagrecimento, talvez o mais efetivo, né? É importante, né, esse esclarecimento, porque a gente que está no meio da população, eles fazem muito esse comentário, né? O surgimento de algumas pessoas hoje, né, que com algumas neoplasias, né, ligadas ao trato gastrointestinal, aí eles sempre falam: mas fulano fez a cirurgia de bariátrica há 5 anos, há 10 anos, vocês estão observando que esses cânceres, né, ligados ao intestino, falam assim, né, intestino, isso. São essas pessoas, né, que fizeram. Então é bom que o senhor faça esse esclarecimento, claro, para as pessoas, né, que têm esse interesse em fazer, sim, essa cirurgia bariátrica, né, não fiquem com medo, né? Exatamente. Primeiramente, é perfeitamente normal que a população que faz uma cirurgia bariátrica tenha mais câncer hoje, tenha câncer. Por quê? Primeiramente, há 30 anos atrás, você conhecia quantas pessoas que tinham feito uma cirurgia bariátrica? Eram pouquíssimas pessoas. O acesso era mais difícil. O acesso difícil. Então, cada vez mais, você vai tendo cirurgias bariátricas. E as pessoas que operaram há 30 anos atrás, que quando começou, elas estão ficando com mais idade agora. Provavelmente, boa parte delas nem chegariam, talvez, nesse momento da vida, né? De ficar velhas, que a obesidade mórbida é quase incompatível velhice, a senilidade com a obesidade mórbida mesmo. A pessoa já vai no caminho por outros motivos, né? Doenças cardiovasculares, doenças ortopédicas, uma esteatose severa com perda de função hepática e tudo mais. Então, essas pessoas que operaram, elas foram envelhecendo e consequentemente, alguns cânceres vão sendo descobridos, vão se descobrindo nessas pessoas também, porque elas não existiam antes, né? Mas os estudos não apontam de forma alguma um fator com que a pessoa que precisa fazer um procedimento desse não vá fazer por medo disso, né? Se ela realmente precisa, ela com certeza vai ser beneficiada. O que não é interessante é um abuso, às vezes, de procedimentos, com pessoas que às vezes estão com peso um pouco acima do normal, pouca coisa, sem grandes indicações, vão fazer, porque aí há outros métodos menos invasivos, né? A medicina moderna tenta sempre tratar com o mínimo de invasividade possível. Então, se a pessoa consegue atingir lá a sua meta, o que precisa, com o método não invasivo, é melhor, né? Mas é um procedimento que revolucionou e, na verdade, aumentou, foi muito a expectativa de vida das pessoas, né? Então, nota 10 para ele. E até mesmo porque, independente da cirurgia bariátrica ou não, ele vai ter que aprender a se reeducar, né? Exatamente. Então, se não precisa da cirurgia, então é mais fácil aprender a se reeducar para ele poder não precisar, né, de ser submetido à cirurgia. Exato. Já dizia um mestre lá em São Paulo, Cisernando Ernesto Lima, grande cirurgião bariátrico, ele fala para os pacientes: eu entro com a ciência, agora você vai vir com a sua consciência. Depois você tem que se virar, né? É dessa forma. Dá uma ajuda aí, né, pra você. Muito bem, conversando com o Dr. Filinto Vagues, médico gastroenterologista,
que atende em Eunápolis, no IBMED, diagnósticos médicos em Eunápolis, Policlínica da Costa do Descobrimento, que é a nossa policlínica regional, Centro de Especialidades Dr. Luiz Andrade em Eunápolis. Esse é onde, doutor? É ali em frente ao INSS? Não, em frente ao IBMED é o IBMED. Aliás, eu diria hoje que o INSS fica em frente ao IBMED. Virou referência. O Centro de Especialidades Dr. Luiz Andrade, ele fica no Piqui, não é onde? Sim. Acho que foi o Otto Alencar uma época lá. Isso. Mas entre Otto Alencar e Luiz Andrade, eu acho que Luiz Andrade merece mais o nome lá. Muito bem. Você já fez a 7ª pergunta? Sim, doutor Filinto já respondeu, sim. Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta de um ouvinte. Se tem algum ouvinte que fez uma pergunta, né? A gente espera que o programa tenha sido enriquecedor para todo mundo que nos ouve. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o doutor, tirar umas dúvidas. Eu não vou citar meu nome porque eu vou fazer um tratamento e através da endoscopia descobri que estou com câncer no estômago. Aí eu queria falar com o doutor, a quimioterapia que estou fazendo, aí mata o câncer. Por favor, tira umas dúvidas aí. Quais os alimentos que eu posso comer e que não devo comer, por favor. Entendeu, doutor? Bem, se há uma neoplasia ou um câncer na região do estômago, ou seja, do esôfago, uma das coisas que realmente dá e que é muito impactante na vida da pessoa é a dificuldade de comer. Então, por isso que o câncer do tubo digestivo tem um impacto tão grande. Todos têm, obviamente, mas assim, tira do indivíduo um dos prazeres que a gente tem, que é se alimentar, né? Beber um copo d'água grande, comer um prato de feijão com arroz e tudo mais, a pessoa não consegue. Alguns cânceres, quando são detectados, a depender do momento, ele vai direto para uma cirurgia, onde a opção sempre é a retirada dele. E aí, complementarmente, vão lançar mão das terapias chamadas neoadjuvantes, que são a radioterapia, a quimioterapia e de alguns anos para cá vem surgindo a imunoterapia. E às vezes há alguns casos em que a ordem é um pouco invertida. Às vezes o tumor está um pouco grande, está num local um pouco difícil já de se ressecar, então lança-se mão da rádio e quimioterapia para reduzir um pouco aquela massa tumoral e aí conseguir uma ressecção cirúrgica, retirar cirurgicamente de maneira fácil. E alguns tipos também de tumor no esôfago, por exemplo, em que o tratamento é apenas radioterapia. Não opera e nem faz quimioterapia. A radioterapia já consegue reduzir. Então, provavelmente está em algum desses protocolos aí que estão fazendo. A gente tem os pacientes que são acompanhados no NACOM, em Teixeira e Itabuna, e tem um bom tratamento, tem uma boa equipe de oncologistas, né? Que atendem nesses locais, alguns atendem até em nossa cidade, onde já fazem uma orientação, e às vezes é invertido isso aí. E em relação à alimentação, é liberada aquela que o paciente consegue, né? Se ele sente que está comendo e o alimento não desce, não passa, não está entalando, mesmo que dê aquela vontade grande de cortar um pedaço de bife grande ali e mastigar e comer, ele não vai conseguir. Então, o ideal é que adeque essa alimentação à condição atual da pessoa, né? Então, se está muito difícil comer, alimentos mais batidos, né? Vai no liquidificador, uma carne moída, você precisa de proteína para se nutrir, né? A pessoa desnutrida não consegue combater doença, então tem que manter uma boa alimentação, agora desde que você consiga ter uma aceitação. Aí para isso é fundamental também, dentro da terapia, que hoje em dia existe a terapia profissional, né? Tem que ter a participação também de um profissional de nutrição, né? Um nutricionista para indicar uma nutrição ideal para você não perder proteína e conseguir se alimentar de forma adequada. Mas no geral é alimentos mais pastosos para conseguir passar, né? E aí quando retornar no seu oncologista, se informar com ele se depois será feita alguma cirurgia ou não, ou se o tratamento será só essa parte mesmo. São 13h48 aqui no extremo sul da Bahia. Doutor Filinto, foi muito proveitoso conversar com o senhor aqui para os nossos ouvintes e para a gente também. Mais alguma pergunta, Geliane? Não, eu me sinto contemplada. Acredito que os ouvintes também. Ele explanou bastante, né, tudo que foi proposto sobre as neoplasias gastrointestinais. Que não está na moda. Deixa eu ver aqui, Neuza mandou uma pergunta aqui, deixa eu ouvir, Neuza.
Boa tarde, Jota. Tarde. E para o doutor aí, e para Gerlane, né? Geliane. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo vocês me responder. É porque meu esposo, ele é muito ressecado. Mas a gente come bastante legumes, verdura, mas ele continua ressecado. O que a gente deve fazer para melhorar essa situação? E o que mais? E eu também sinto muita dor no estômago. Eu já fiz endoscopia 3 vezes. Só que a médica passou para mim aquele remedinho que sempre a gente toma para dor de estômago. Mas isso já faz uns 2 anos. Eu não tomei mais nada a não ser um chazinho de boldo que eu gosto de tomar lá em vez em quando. Tenham uma boa tarde, fica com Deus e Deus abençoe vocês aí. Garota, doutor Filinto. Uma boa tarde, obrigado pela participação. Bom, em relação ao seu esposo, o ressecamento, ou como é chamada, a obstipação crônica, ela é menos preocupante do que uma pessoa que nunca foi ressecada e de uma hora para outra começa a ser. Isso é mais perigoso do ponto de vista de ser uma doença onde você está obstruindo um tumor. Imagine um cano por onde passa água. Hoje em dia são os canos de PVC, mas outrora eram de ferro, né? E aquilo é enferrujando e obstruindo, ou como a artéria do coração que entope. O intestino também entope por um tumor e aí as fezes param de passar e a pessoa fica ressecada. Aí é mais perigoso. O obstipado crônico, é claro que, até mesmo pela idade provavelmente, que já tem a indicação, deve fazer um exame de prevenção, né? Aí a colonoscopia é o ideal, mas não é um sinal de alarme. Mas é importante que seja feito o exame de prevenção e o segmento. Aí a orientação alimentar, né? E o uso de alguns laxantes, fibras, com devida recomendação para você não causar um dano ao intestino. Mas o fato de ser há muitos anos, isso assim, pelo menos alivia um pouco o risco. Mas é claro que deve ser avaliado, sim. É interessante que peça para o médico do posto de saúde ou o colega encaminhar para que seja devidamente investigado. Em relação às dores estomacais que a senhora sente, às vezes a gente tem um quadro também chamado dispepsia funcional, onde a pessoa tem alguns sinais e sintomas aí gástricos, como digestão lenta, inadequada, dores estomacais, desconforto, e realmente às vezes aos exames realizados não se tem grandes alterações. Aí entram fatores de alergias, intolerâncias alimentares, podem ter influência, fazer um bom estudo também das vias biliares, ver se não tem problemas em vesícula e tudo mais. E algumas pessoas também têm a parte emocional dentro do trato gastrointestinal, né? A gente tem uma parte muito grande onde as pessoas têm o trato digestivo como órgão-alvo. Então qualquer ansiedade, preocupação, um filho está doente, alguma coisa assim, a pessoa tem, tudo vai para o intestino, assim como alguns vão para uma enxaqueca, outros para problemas renais, outros vão para o intestino. Pronto aí. Não. Então a gente não pode taxar tudo como emocional, é claro, a gente tem que investigar, mas é uma possibilidade pelo fato de já ter feito exames. Quando estou tenso, preocupado, você até já detectou isso na consulta. E quando você fica preocupado, ataca a gastrite, ataca tudo, né? E ataca mesmo, você aumenta a produção de ácido clorídrico, você aumenta a propulsão do intestino, ele funciona. Você vai fazer uma prova e tem uma diarreia antes, quer dizer, é emoção pura, né? Aí tem que ir se conhecendo e lidar com essas situações e medicar quando precisa. É aquela história do cara tem que ter estômago para aguentar a pressão. Já tem isso, né? Não é? Esse ditado. Então não é uma coisa nova. Doutor Filinto, as pessoas estão vivendo mais. Por que procura mais o médico? Porque tem mais médico à disposição, melhorou a condição de tratar das pessoas se investigarem? Eu acho que são vários fatores associados, né? O desenvolvimento, né, de formas, né, de diagnóstico realmente bem mais preciso do que existia no passado, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando fui para São Paulo fazer a residência e a gente estava no hospital lá que acolhia 4 milhões de habitantes, só nos bairros, né, circunvizinhos, e, por exemplo, para conseguir uma ultrassonografia era difícil. Uma tomografia na época começou a ser instalada naquele momento em que eu cheguei, em 1995, em São Paulo, na capital de São Paulo, né? Uma cidade poderosa daquela.
E era um hospital espetacular, mas assim, não dispunha desses elementos todos. A gente pegava o serviço de endoscopia, quando eu ainda não fazia endoscopia digestiva, eu fazia outra parte da residência ainda e já ia me interessando. Era um serviço que pouco caminhava. Depois eu vi tudo isso crescer, fui depois admitido para trabalhar no hospital, depois de formação feita, fiz parte do serviço de endoscopia, ajudei a montar o serviço, inclusive. E quando eu saí, 13 anos depois, muita coisa tinha mudado. E a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com nossa cidade, né? Hoje temos aqui 2 serviços onde a pessoa consegue fazer uma ressonância. A gente tem, por parte do serviço público, já há algum tempo, alguns anos, obviamente, mas você tem um policlínica ou centro médico de especialidades, eles têm a mesma função, onde você tem os especialistas que atendem os pacientes, você tem essa policlínica regional, é algo interessante que veio para a região. Você tem um aporte maior de médicos surgindo, você tem a questão das faculdades aqui, então isso tende a aumentar. E a gente entende o outro lado também, que não é fácil atender a toda a demanda é muito grande, né? É muito grande. Então, por mais que se oferte, a demanda sempre vai ser grande. Parece que é difícil conseguir dar conta de tudo. Agora, tem que ser feito justamente os programas de investigação baseados em protocolos, são interessantes para que você não desperdice aquela ferramenta com alguém que teoricamente, porque é difícil, né? E medicina não é matemática, né? Quer dizer que uma pessoa dessa idade não tem isso, você pode incorrer no erro, mas assim, historicamente a minoria das pessoas daquela idade vão ter aquilo. Então a gente tem que deixar a ferramenta para a faixa etária que precisa mais, né? E não queimar os cartuchos com grupos que em princípio poderiam esperar. Mas tem aumentado, melhorou na questão alimentar. O que o Brasil precisa melhorar muito ainda para aumentar mais a nossa qualidade de vida e longevidade é o investimento em algo que infelizmente não aparece, está embaixo da terra, que é o saneamento básico, né? A gente tropeça muito no saneamento básico, onde ajudaria você perde bastante a questão do SUS, da saúde pública, né? Você pega, por exemplo, câncer de fígado, a maior incidência no país está na região norte. Por quê? Porque o saneamento básico é o mais precário de todos. Depois vem a região nordeste, onde você tem as hepatites crônicas, hepatite B, hepatite C, aquelas doenças virais e tudo mais. A gente tem aqui ainda na nossa região, a gente atende tanta gente com sequelas de uma outrora tão vigente, mas ainda se vê a citosomose, né? É um veneno, Santa Cruz. É um parasito que invade a pessoa, e se ela não detectar precocemente, tratar, ela vai tendo sequelas no fígado, baço, hemorragia digestiva, coisas que limitam, levam a pessoa a uma aposentadoria precoce, quando não a morte, né? Então, saneamento básico é fundamental. E o nosso país, como um todo, aqui vai para tudo. Você tem algumas regiões com mais mesmo, mas isso a gente precisa melhorar. Aí você falando sobre saneamento básico, de acordo com o último IBGE, o Brasil, ele aumentou o número de idosos, né, em percentuais. No último, no censo de há 10 anos atrás, o Brasil tinha 11% de pessoas acima de 60 anos. Hoje nós temos 15%, né? 10 anos depois. Só que, como você tinha falado, né, no norte, de 15%, né, de idosos, no norte nós temos 10%, ou seja, menor número de idosos, justamente por isso, né, pela questão do saneamento básico. Fundamental, é algo muito impactante na saúde pública, né? Porque às vezes também a gente tem uma mega estrutura para tratar uma doença caríssima e perde às vezes para uma doença barata, né? Que é um verme. Exatamente. Olha, barata. São 13h58, doutor Filinto, obrigado por ter estado. O senhor não sabe o quanto nossos ouvintes estão agradecendo aí a produção de Gerliane e toda a sua turma para trazê-lo aqui na hora do seu almoço. Isso é que é mais interessante, né? Mas gente falando aí de gastronomia. Isso, né? O assunto bom, a conversa boa e da maior importância aqui é que a fome passou. Passou a fome. É um remédio bom. Tem muita gente aí que deixou de almoçar agora. Obrigado, senhor doutor. Eu que agradeço pela oportunidade e queria agradecer também a toda a população de Eunápolis e região, que apesar de, como citamos, eu ser daqui, mas alguns anos atrás eu retornei, fui tão bem acolhido. E eu levo muito a sério aqui essa região e levo muito a sério o que eu faço e minha profissão. Agradeço a todos pela oportunidade. Tivemos alguns pequenos momentos de descontração, mas o assunto realmente é da maior seriedade e que possamos melhorar cada vez mais nesse quesito de prevenir
e, quando não possível, tratar as doenças adequadas, né? Obrigado, um bom final de semana a todos. Gerliane, obrigado, Gerliane. Pois não, Gerliane. Eu que agradeço mais uma vez por ter se disponibilizado no horário de almoço. Um abraço para Lília Laja Vaz, a sua esposa, seus filhos. Um abraço a todos ali da IBMED, né? Sempre oferecendo um bom serviço aos médicos lá, doutor Thales fala ainda, né? Doutor Thales, doutor Francisco, né? Que me acompanhou durante a gestação, né? Fazia as minhas ultrassons. E faz até hoje, excelente profissional. Todos que ali estão, um abraço a todos. Muito obrigado. Um pouquinho de música aqui para comemorar os cursos. Uma música francesa aí, romântica. Fica bem romântico, né? Rolar aquele vinho e tal, coisa e tal. Quantos anos, doutor, de casado? 27. É um tempão. Coincidentemente, a idade da minha filha, que é a Bruna, a doutora Bruna Laja, que temos o prazer de agora, desse ano, estar recebendo ela na cidade de volta e já atendendo. Como uma grande endocrinologista. É isso aí. Um abraço, gente. Até segunda-feira. Bom final de semana. Cuidem do estômago, hein?